pessoal, eu sou a professora Samanta, de Língua Portuguesa, da Escola Professora Marlene Camargo Ribeiro, e estamos em mais uma videoaula aí, dessa vez para estudarmos um pouco do gênero textual folheto, né? Lá na apostila 2 de vocês, de Língua Portuguesa, nas páginas 113 e 114, alguns exercícios estarão relacionados a esse gênero textual, tá? Que é bastante conhecido por vocês, né? O folheto, ele é o meio ideal para expressar ideias ou anunciar produtos, serviços ou promoções. Nós estamos numa época de muita concorrência e competitividade, né? Onde os consumidores são cada vez mais exigentes, com menos disponibilidade de tempo, né? E esse gênero textual, ele vem muito a calhar, né, nesse período da modernidade que estamos vivendo. Por quê? Porque ele é um texto curto, né, normalmente ele é um texto bastante sucinto, que normalmente vai acompanhar imagens, né, e essas imagens, na maioria das vezes, elas vão ilustrar o que está escrito, que é para facilmente o leitor observar as imagens e já associar a intencionalidade do texto, né, sem nem precisar fazer a leitura completa da parte escrita, né, ou seja, do fragmento de linguagem verbal, né. Então, você tem os dois tipos de linguagem aqui, né? Você tem a linguagem visual aqui, a linguagem verbal, né? A linguagem não verbal e a linguagem verbal. Automaticamente, você vai ter aqui uma linguagem mista, né? A maioria dos textos, eles vão ser assim, né? A maioria desses panfletos, desses folhetos, né? Eles serão desse tipo. Normalmente, é utilizado os dois lados do impresso, tá? E eles têm uma mensagem muito clara e objetiva, tá? Eles podem ser utilizados como campanha ou como divulgação de produto, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo, dicas para economia de água, tá? Então, aqui tá bastante claro. Se vocês observarem somente os desenhos, já dá para perceber, né? Algumas dicas, que nem o banho rápido, não é fechar o chuveiro para poder se ensaboar e tal, né? Usar a máquina de lavar roupa com economia, ou seja, uma vez por semana, né? E assim por diante. Descongelar os alimentos na geladeira ao invés de utilizar a água, não regar as plantas com muita frequência, né? Utilizar a água de reuso, da chuva, enfim. Não utilizar a mangueira como vassoura, né? Consertar o encanamento para evitar vazamentos, essas coisas. Então, aqui a gente percebe nitidamente uma necessidade de comunicação rápida e objetiva, né? Aí eu pontuei algumas coisas aqui que são características bastante importantes, tá? O folheto é um meio de divulgação de uma ideia, marca, produto ou serviço, feito em papel, tá? O folheto é, assim, um tipo de papel impresso usado para divulgação de baixo custo. Por isso que, na verdade, eles são feitos em muita quantidade, né? Então, é porque ele tem um baixo custo. Então, ele tem uma facilidade muito grande de chegar em muitas pessoas, né? É um texto que chega em várias pessoas, num processo muito rápido, né? De distribuição, utilizando um valor acessível aí, né? Apresentando uma ótima relação custo-benefício. O folheto deve conter uma parte de texto e outra de imagem que ilustre o tema tratado, que foi o que eu acabei de dizer aqui. A redação deve ser sucinta, objetiva em relação ao tema abordado, ou seja, ela tem que ser bem compacta. Não pode estar não pode estar redundante, não pode estar muito extenso o texto,
porque senão as pessoas acabam desistindo, né, de fazer a leitura e aí, automaticamente essa comunicação acaba ficando falha, né? As ilustrações devem ser adequadas não só ao tema, mas também ao espaço disponível, né? Isso depende, é óbvio que do tamanho do panfleto ou do folheto, né? Que é a mesma coisa, na verdade. A imagem pode ocupar frente e verso da folha, né? Isso faz referência, na verdade, ao custo disponível para esse fim. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês de folheto, né? Falando das fake news, né? Falando do coronavírus, que é um assunto bastante pertinente ao momento. Atenção às fake news, morrem milhões de pessoas. Então, assim, a ideia é o quê? Que vocês, primeiro, percebam sobre o que fala o texto logo de cara, né? Batendo o olho no panfleto, tá? A hora que você olha, as letras maiores, elas já vão te dar a temática do texto, tá? Aqui você tem frente e verso, né? Então, assim, ó, seja crítico, tá vendo? E aí ele vai te dar passo a passo o que você tem que fazer, né? O título, frases chocantes, tal. Qual é a credibilidade de quem publica a notícia? Isso aqui são o que você, na verdade, é aquilo que você precisa conferir com relação às notícias que você recebe, né? Para verificar se é fake news ou não, né? Aqui você tem, óbvio, que as empresas que fazem aí o patrocínio, né, desse folheto, né, e aqui todas as características, né, e aquelas informações que precisam ser divulgadas através desse folheto, fazendo uso das características próprias desse gênero textual. Pode reparar que aqui a gente não tem muito desenho, né? Na verdade, a gente não tem desenho, mas as próprias letras e a maneira como elas estão dispostas, né, dentro do folheto, elas já mostram para nós uma necessidade de vai direcionar, na verdade, o que você precisa ver primeiro, o que você precisa olhar em segundo plano, enfim. Qual é a atenção que você tem que dar para cada parte aqui do texto, tá? Então, isso é o direcionamento visual aqui da produção desse gênero textual, tá? Outra coisa importante que a gente precisa perceber é o direcionamento, ou seja, qual é o público-alvo desse folheto, né? A gente percebeu que aquele folheto anterior, ele estava sendo dirigido a um grupo mais adulto, né? Aqui não, aqui você tem um misto, não só de um público adulto, como de um público também infantil, né? Ou seja, de adolescentes e jovens e assim por diante. Inclusive crianças, né? Porque que podem, na verdade, ajudar na campanha contra a dengue, né? Então, aqui você tem bastante imagem, né? Você tem bastante desenho, os desenhos bem infantis. Então, você tem o ciclo do mosquito, né? O mosquito como pupa, aí ele vai tendo toda a parte de metamorfose dele, né? Até ele virar o transmissor da doença. Aí você tem as sugestões de como podemos ajudar, né? Como as crianças, como os adolescentes, os jovens podem ajudar na prevenção dessa doença e no combate, né? Aí fala da questão dos lixos, né? De virar as garrafas,
com a boca para baixo e tal, aí fala de quais são os males que podem causar que pode causar a dengue, enfim. Então a gente percebe que o público-alvo é algo também que nós precisamos ficar atentos, tá? Isso em toda a tipologia textual, é óbvio, né? E o folheto é uma delas. Os folhetos, eles incluem imagens, cores vivas, títulos com letras grandes, chamativas, né? E a gente não pode esquecer que eles variam, né? No seu nível de gramagem, né? De design, de quantidade de informações. Mas eles têm sempre o mesmo objetivo, que é de chamar a atenção das pessoas e divulgar alguns conceitos fundamentais dos temas específicos que estão sendo tratados, ok? Tá, uma outra possibilidade que nós temos também, né, que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter tido a oportunidade de ter em mãos também, é o folder, né? O folder, ele é um pouquinho mais sofisticado, na verdade, do que um panfleto. Por quê? Porque ele tem dobras, né? Aqui a gente tem o folder aberto, então ele vai ter dobras, né? Então, ele vai ser dobrado, no nosso caso aqui, ele vai ser dobrado aqui no meio e depois nessas partes laterais, tá? Então, ele vai trazer bastante informação, pode reparar que ele tem uma quantidade de informação bem extensa, tá? Então, ele tem pontos específicos sobre o tema trabalhado, que nesse caso aqui é a doação de sangue, né? Então, esse é um folder, tá? Então, ele tem uma possibilidade de trabalho gráfico, assim, muito mais complexo, tá? Um trabalho muito mais elaborado. Lembrando que o termo folder, na verdade, é do inglês que significa pasta, né? Seria um folheto aí mais refinado, né? Por conta das dobras. E aí você tem também os flyers, né? Que são aqueles... normalmente eles são são menores, na verdade, né? E são impressos em muitas quantidades. E tem um valor estético um pouco mais apurado, né? Você percebe que ele tem menos informação, né? Mas tem uma qualidade superior, né? A gente chama de flyer porque vem do inglês, né? Voador, né? Porque faz uma relação, na verdade, com a velocidade com a qual esses flyers são distribuídos, né? Chegam nas mãos das pessoas às quais se destinam, né? Então é isso, gente. Essa é basicamente o que vocês precisam aí lembrar de uma forma geral a partir desses gêneros textuais, né? O que vocês vão utilizar é o panfleto mesmo, mas espero que tenha tido aí um esclarecimento de dúvidas maior a respeito desse assunto, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar e estaremos aí juntos novamente, ok? Até mais!